Muito obrigado, pastor Arilton. Eu sou o pastor Eliezer Flor, sou pastor aqui do distrito de Forquilinhas, em São José, e é uma alegria estarmos juntos durante essa semana. Hoje é segunda-feira, estamos começando a semana ao lado de Cristo, tendo um encontro com a vida a cada momento. Você tem uma função especial no nosso encontro. É a função de estar nos acompanhando e estar recebendo a graça do Senhor Jesus Cristo. Este é um momento de oração e nós queremos então orar por você, orar pela sua vida, orar pelos seus momentos difíceis, orar também pelos seus momentos felizes e momentos de alegria. Então, nós temos recebido vários comentários, vários pedidos de oração e eu quero então acompanhar aqui com você, ou repartir com você o pedido do Laércio Silva. Olha só, o Laércio Silva diz assim: bom dia, pastor, bom dia, irmãos, ótimo dia para todos. Peço oração por mim para que eu me entregue a Cristo e peço oração por minha mãe que está com 82 anos e por sua família. Olha só, Laércio, vamos estar orando sim. Deus conhece os teus problemas, os teus desafios, as tuas lutas, e eu tenho certeza que se você buscar ao Senhor também, Ele vai te atender. Temos mais um aqui, é o da Keila Roeder de Melo. É uma mensagenzinha aqui da Keila. Obrigado, Keila. Olha só, ela diz assim, bom dia, irmãos. Peço oração por meu esposo Jorandir e meus filhos Jonathan, Leila e Eduardo, e os netos, a Ana, Letícia e o Arthur, e pelos genros e noras, que Deus faça um milagre em minha família e o Espírito Santo habite em mim. É isso aí, Keila. Continue orando, intercedendo pelos seus filhos. A oração tem muito poder. A oração é fundamental na vida do cristão. Sabe, queridos, a oração é a respiração da nossa alma. Quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus. Então, temos ainda mais um pedido aqui. E lembre, se você quiser enviar o seu pedido nas nossas redes sociais, está passando aqui embaixo os nossos contatos. Entre em contato conosco, mande aqui a sua mensagem, mande aqui o seu pedido, que nós vamos estar em oração todos os dias com você, ok? A Eliane Bueno diz assim, bom dia, que Deus abençoe a todos, amém, amém, Eliana. Que bom que você está nos acompanhando, isso é fantástico, isso nos aproxima, é muito bom. Temos mais aqui da Maria Ferreira. A Maria Ferreira diz assim, veja o que ela diz. Ore por mim e por minha família e meus irmãos e amigos. Amém, amém, aleluia, diz a Maria Ferreira. É isso mesmo, Maria. Que Deus continue te abençoando, viu? E continua firme na oração. A oração é fundamental. E ainda tem aqui um pedido, né? Não é um pedido não. Aqui é só está compartilhando aqui a Maria de Fátima. O amor de Deus é o que nos fortalece a cada amanhecer. Glória a Deus. É isso aí, Maria. Que Deus também continue então te abençoando. E falando nisso, eu quero lembrar vocês, olha só o que o texto bíblico diz para nós nesta manhã. Veja o que o salmista falou no Salmo 34, o verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Queridos, quando o salmista ele percebeu que precisava de alguma coisa na vida, ele buscou ao Senhor. E quando você busca ao Senhor, Ele te ouve e Ele te livra de todos os seus temores, de todas as suas angústias. Você precisa de alguma coisa de Deus, não deixe para buscá-lo somente quando está precisando. Busque sempre, agradeça sempre, sempre é motivo de orar e agradecer. E por isso nós estamos aqui.
E eu quero convidar então você para que, aí onde você está, se você tiver oportunidade, dobra os seus joelhos, se aproxima, chega mais perto da tela aí, do celular, da televisão, ponha os seus joelhos no chão. Mas se você não puder, se concentre agora. Eu quero orar por você, eu quero orar pelos seus pedidos, pelos seus familiares, eu quero orar pela sua vida financeira, pela sua vida familiar. E eu quero convidar Deus para entrar na tua casa. Nós estamos iniciando essa semana e nada melhor do que começar a semana tendo um encontro com Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado porque este teu filho, esta tua filha, neste momento, para ouvir um pouquinho da tua voz. Neste momento, o Senhor, ele se ajoelhou para humildemente colocar a vida nas tuas mãos. E na tua presença, Senhor, nós queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E por isso, Pai, é que nós nos entregamos ao Senhor e suplicamos que o Senhor atenda a cada pedido de oração. Especialmente esses que eu citei aqui, que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja do lado, que o Senhor esteja abraçando esse teu filho, essa tua filha que precisa tanto do Senhor. Nos dê a tua paz para esse dia, nos fortalece para essa semana e nos dê, Senhor, a tua companhia e a proteção dos teus santos anjos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então começarmos a nossa Semana Santa, como assim chamamos. Vamos começar a partir de hoje até sexta-feira, termos vários temas alusivos à Semana Santa. E o título desse ano, A Última Vitória. E hoje vamos estudar sobre Jesus e a Páscoa, porque Semana Santa é quando falamos do sacrifício de Cristo, quando falamos da Páscoa, e nós vamos entender todos esses assuntos à luz da Palavra de Deus. Mas antes, vamos então orar, pedindo a bênção do Senhor. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Teu bom e Santo Espírito que esteja com todos nós e que nos ajude agora ao estudarmos esse assunto na Bíblia. Que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos juntos ao estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre Jesus e a Páscoa. Eu queria começar dizendo para você que o povo de Israel, eles centralizavam sua vida no santuário. Isso mesmo. O santuário era o centro da religião de Israel. E ao longo do ano, eles passavam no santuário os sábados semanais e também os sábados cerimoniais. Estes sábados cerimoniais eram as festas em Israel. Estas festas eram 7 festas celebradas ao longo do ano. Destas 7 festas, 4 delas aconteciam na estação da primavera e 3 festas aconteciam no outono. Na primavera, os judeus celebravam a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa do Pentecostes. Eram 4 as festas da primavera. Já no outono, eles celebravam as festas das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Cada uma destas festas tinha um objetivo claro e apontava para o passado e apontava para o futuro. Para o passado, apontava para os eventos da história de Israel. Apontava para os atos de Deus na história do povo. Para o futuro, apontava para a vinda do Messias e para tudo aquilo que Jesus faria em prol de seu povo. Então, ao mesmo tempo que as festas rememoravam os atos de Deus na vida da nação, apontava para a vinda do Messias e para aspectos da sua vinda
da sua vida, do seu ministério, da sua morte e do seu trabalho no santuário celestial. Quando se estuda um pouquinho mais detalhado essas festas, nós descobrimos de que as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, o momento em que ele se encarnaria, e as festas do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo, evento esse que nós estamos aguardando. Inclusive, ao estarmos aqui no programa todos os dias, lendo a Bíblia, orando, a nossa intenção é que todos nós nos preparemos para o glorioso dia da volta de Jesus a essa terra. Essa é a bendita esperança de todo crente. Nós não temos tempo para olharmos todas essas festas hoje, mas eu queria, junto com você, analisar um pouquinho a primeira festa judaica, a festa da Páscoa. Até porque esta é chamada Semana Santa, no próximo domingo chamamos de domingo de Páscoa. Vamos entender esse assunto então à luz da Bíblia? Então vamos começar a nossa pesquisa bíblica a respeito da Páscoa e entendermos melhor esse assunto. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 23. E no verso 5 nós lemos assim: No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Você percebe que quando Deus mandou Moisés instituir a Páscoa, Deus deu todos os detalhes a respeito desta festa. Esse texto nos diz que essa festa deveria ser celebrada no primeiro mês. E aos 14 deste mês, no crepúsculo da tarde. O cordeiro pascal deveria ser morto na tardinha, no crepúsculo da tarde do dia 14. Ele era separado no dia 10 e morto no dia 14. Agora, vamos olhar para o calendário do povo hebreu, porque o nosso primeiro mês é janeiro. Para os hebreus não é assim. O primeiro mês dos hebreus era Abib ou Nissan e corresponde aos nossos meses de março ou abril. É por isso que todos os anos a Páscoa ela sempre vai cair nos meses de março ou abril no nosso calendário aqui no Brasil. Então, o nosso janeiro, para eles, era o mês de Nissan ou Abib. Era o primeiro mês do ano. Esse mês marcava o início do ano religioso com a celebração da Páscoa. E então Deus estava orientando o seu povo sobre o calendário das festas que deveriam ser rigorosamente cumpridos pelo povo de Israel. Vamos então ao texto bíblico e entendemos melhor. Em Êxodo 12, 1 a 3, assim disse Deus a Moisés: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Relembrando, no dia 10, cada família tinha que separar um cordeiro. Esse era o cordeiro pascal. Ele deveria ser de 1 ano de idade e não podia ter defeito algum. A orientação continua. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então vamos relembrar as orientações divinas. Separem o cordeiro no dia 10 do primeiro mês, que era o mês de Nissan ou Abib. E no 14º dia deste mês, vocês vão imolar o cordeiro ao crepúsculo da tarde. Ou seja, perto do pôr do sol, o cordeiro deveria ser morto. E uma vez morto o cordeiro, o que eles deveriam fazer? Vem a orientação. Versos 7 e 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo,
com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então veja, o cordeiro deveria ser morto ao crepúsculo da tarde, a carne deveria ser assada e comida naquela noite, que já era o dia 15, com pães asmos e ervas amargas. Isto era a celebração da Páscoa. E esse cordeiro pascal que era imolado, ele também tipificava o Messias, que viria morrer em nosso lugar. Agora, a Páscoa foi instituída no contexto das 10 pragas do Egito. Você sabe que Deus, para tirar o seu povo da terra do Egito, lançou 10 pragas, e a 10ª era a morte dos primogênitos. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, ele disse para o seu povo: vocês irão pegar do sangue desse cordeiro pascal e vocês irão passar nos umbrais das portas da casa em que vocês residem. Então, pegue o sangue, passe no portal das casas em que vocês moram. Quando for meia-noite, for aplicada a 10ª praga, vier o anjo da morte, quando ele chegar na casa e ele ver o sangue no portal, no umbral da porta, ele não entrará, ele não vai tirar a vida do primogênito que aí mora. Agora, se o anjo da morte chegar e ele não vir o sangue nos umbrais da porta, ele vai entrar e vai tirar a vida do primogênito. Só havia uma maneira de escapar a essa 10ª praga, tendo o sangue do cordeiro no umbral das portas. Todos aqueles que acreditaram na palavra do Senhor mataram o cordeiro, pegaram seu sangue e passaram nos umbrais e nas vergas da porta. Aqueles que não acreditaram na palavra do Senhor não fizeram isso. Quando foi meia-noite, veio o anjo da morte. E na casa onde não havia o sangue, ele entrou e tirou a vida do primogênito. Inclusive, nessa noite, morreu o primogênito de Faraó. Mas em toda a casa que o anjo chegava e via o sangue, ele passava por cima. Em hebraico, Pessá ou Pechá, que foi traduzido para o português como Páscoa. Em inglês, Passover. E interessante que a tradução para o inglês dá o exato sentido da palavra. Passover, passar sobre. Ou seja, no momento em que o anjo chegava e via o sangue no umbral da porta, ele ignorava esta casa. Ele passava sobre ela. Ele não matava o primogênito. Isto é Páscoa para o Senhor. Esta Páscoa, celebrada pelo povo de Israel, apontava tanto para o passado quanto para o futuro. Como eu já mencionei, quando as famílias se reuniam para a celebração da Páscoa, nos anos vindouros, eles deveriam contar a história de como Deus os havia libertado do Egito, de como Deus, com mão poderosa, havia derramado 10 pragas sobre a terra do Egito. E essa história tinha que ser contada para que a identidade do povo fosse mantida. Você sabe que um povo sem história é um povo sem identidade. E Deus orientou seu povo através de Moisés de que eles deveriam contar a história para os seus filhos, assentados e levantados, deitados ou caminhando. Em todos os momentos, eles deveriam partilhar a história com os seus filhos. Os filhos deveriam aprender sobre as pragas do Egito, sobre a mão poderosa que os tirou de lá, sobre a travessia do Mar Vermelho. Mas a festa da Páscoa também apontava para o futuro. E todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, aquele cordeiro morto para salvar a vida apontava para a vinda do Messias. Então todas as famílias, quando comiam a Páscoa, também entendiam. Assim como esse cordeiro inocente morreu,
Um dia o Filho de Deus, o Messias, virá para morrer em nosso lugar. A Páscoa olhava para o passado, mas também olhava para o futuro. É por isso que o apóstolo Paulo, olhando para estas cerimônias, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele escreveu: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O fermento na Bíblia, ele é um símbolo de pecado. Então Paulo está dizendo: lançai fora o velho fermento. Ou seja, afastem-se do pecado. Não deem lugar para o pecado na vida de vocês. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Se João Batista, lá em João 1,29, havia declarado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Paulo quem declara: ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, em toda a Páscoa, apontava-se para o Messias e para o seu sacrifício em nosso favor. Todos os anos, enquanto as famílias celebravam a Páscoa, o simbolismo estava muito claro. Apontava então, ao reunir-se as famílias, para alguns aspectos interessantes da vida das famílias judias. Primeiro, a libertação do cativeiro do Egito. Eles contavam a história, mas havia também uma outra lição. Assim como fomos libertos do cativeiro do Egito, o sangue do Cordeiro nos liberta do cativeiro do pecado. E de fato a palavra de Deus faz uma analogia entre estarmos cativos no pecado e precisarmos de libertação. É por isso que a palavra de Deus ensina: se Cristo ou se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém só pode ser livre através de Jesus Cristo. Se o povo de Deus estava opresso, cativo, por causa dos egípcios, hoje o nosso cativeiro é do pecado. E se o Cordeiro foi a solução para que eles deixassem a escravidão do Egito e voltassem para Canaã, o sangue do Cordeiro é necessário hoje para deixarmos esse mundo de pecado e irmos para a nova Canaã. É este o simbolismo da festa. E há ainda um terceiro elemento que nós devemos comentar. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Hoje você ouve as expressões de alguns dizendo: vamos celebrar a Páscoa. E aí você vai ver e eles estão comendo ovos de chocolates. Quão distante está isso do verdadeiro sentido bíblico da Páscoa? Infelizmente, essa data tão especial na Bíblia tornou-se apenas motivo de comércio, de mercantilismo. E em todo lugar que você vai, existem ovos de chocolates expostos para falar de Páscoa. Ovo de chocolate não fala de Páscoa. Páscoa é entender a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito e como, através do sangue, eles foram preservados e salvos. Agora tem mais um detalhe. Cristão, hoje, não celebra a Páscoa. A Páscoa foi celebrada até a vinda e a morte de Cristo. Porque quando ele, aqui em João capítulo 13, celebra a última Páscoa com os discípulos, naquela mesma cerimônia em que ele celebra a Páscoa, ele institui a Santa Ceia. Nós chamamos também a Ceia do Senhor ou a cerimônia da comunhão. E a cerimônia da comunhão possui alguns elementos que nós podemos aprender com o próprio Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos passar pelo lava-pés. É por isso que Jesus lavou aos pés de todos os 12 discípulos e depois perguntou assim: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros.
E depois que Jesus lavou os pés aos discípulos, ele então distribuiu pão asmo, sem fermento, e depois todos beberam vinho, o puro suco da uva. Então, ao instituir a cerimônia da ceia, Jesus está cumprindo a tipologia da festa da Páscoa. Quando Cristo morre, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. E o significado desse rasgar do véu é que todas as festas, todas as cerimônias, tudo que era celebrado no Antigo Testamento e apontava para a vinda de Cristo, agora estava se cumprindo. É por isso que hoje nós não mais celebramos Páscoa, nós não mais matamos cordeiro, nós não mais comemos pães asmos, ervas amargas. Não. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, a cerimônia da comunhão. E nós somos orientados por Cristo e por Paulo a celebrarmos esta cerimônia até que Ele venha, não mais a Páscoa. Então, por que uma Páscoa? Por que uma Sexta-feira Santa? Estamos aproveitando essa semana para lembrarmos do grande sacrifício feito pelo Filho de Deus para a salvação de todos nós. Ao longo dessa semana, nós vamos estudar todos os dias um pouquinho a respeito da Semana Santa, da morte de Cristo, da tipologia dos animais e vamos entender o grande amor que Deus tem por nós ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Ao mesmo tempo que ele morre, nós temos a vitória. E a vitória final foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morre, sem ter cometido nenhum pecado, o Cordeiro inocente de Deus foi imolado para que eu e você, que somos pecadores, não precisemos morrer. Por sua morte, ele conquistou o direito à nossa vida. Por isso, Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos curados pelo sofrimento e pela morte de Jesus Cristo. E aí? Qual deveria ser o nosso sentimento diante dessas verdades bíblicas? O primeiro deles, de gratidão. Gratidão a Deus por tão grande amor manifestado em nosso favor. E também de compromisso, de viver aquilo que Jesus pediu e de nos prepararmos para o glorioso dia do seu regresso, quando Ele voltará e então nos levará para a nova Jerusalém. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, essa semana vamos rememorar o grande sacrifício que Jesus fez em favor de todos nós. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Não seria esse um bom momento para agradecermos a Deus por tão grande sacrifício? Se você deseja fazê-lo, ora comigo agora. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque cumprindo toda a tipologia do Antigo Testamento, da lei cerimonial, Cristo veio a esse mundo pagar o preço do nosso pecado. Graças à sua morte podemos ter vida e vida eterna. Fica, Pai, conosco. Dá-nos a tua bênção para esse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.